Boa noite, meus irmãos. Que alegria a gente poder estar reunidos, ter esse tempo de louvor ao nosso Deus e também de ouvir a sua palavra. Essa noite nós estamos dando continuidade à série de mensagens na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Essa carta que é chamada de a Epístola da Alegria. E hoje eu gostaria de ver com vocês o capítulo 2 da carta do apóstolo Paulo aos irmãos de Filipos. O tema da mensagem de hoje é um tema que provavelmente você conhece. O tema é Preciso Saber Viver. Eu não vou falar sobre a música, com o nome que tem esse título. Como vocês podem ver, o título assim dessa mensagem não é tão original assim. Mas o que a gente vai ver com esse tema? Todo ser humano, ele busca algo a fim de justificar a sua existência. Todos nós pensamos que nascemos prontos para a vida. E por vezes nós dedicamos tempo em coisas que não nos levam a lugar nenhum. E com o passar do tempo, a experiência, a maturidade, nos fazem ver que o tempo que dedicamos, os recursos que investimos, a saúde, simplesmente foi correr atrás do vento. Quantos conselhos nós recebemos de pessoas que viveram experiências parecidas com a que a gente enfrenta, que a gente passa, nos alertaram, nos alertam de como é a vida. E muitas vezes nós simplesmente decidimos não dar ouvidos, porque nós já nos sentimos suficientes, achamos que de fato sabemos o que é viver. Essa mensagem não é uma receita de bolo, que a gente vai ver como ser feliz, não é isso. Essa noite a gente não vai ver 10 passos para a alegria, não. Mas eu quero ver com você pelo menos 3 coisas que nos ensinam a viver uma vida com propósito. Uma vida que de fato vale a pena, que agrada ao nosso Senhor. Amém? Amém. Convido você para a gente orar novamente. Senhor, nós somos gratos a Ti, porque o Senhor nos trouxe até aqui essa noite, nos atraiu para a Sua presença. E eu te peço, Pai, que a Tua palavra venha de encontro ao nosso coração. Essa palavra que é santa, que é poderosa. Que a Sua palavra, o Seu Espírito venha fazer morada em nós. Abre o nosso entendimento, abre o nosso coração para aprender de Ti, Senhor. Venha edificar as nossas vidas, a sua igreja, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Filipenses, capítulo de número 2, versículos 1 até o 11. Filipenses, capítulo 2, versículos 1 ao 11. Os irmãos encontraram? Assim está escrito: portanto, se há em Cristo alguma exortação, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há qualquer sentimento profundo ou compaixão, completai a minha alegria, para que tenhais o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensando a mesma coisa. Não façais nada por rivalidade nem por orgulho, mas com humildade. E assim cada um considere os outros superiores a si mesmo. Cada um não se preocupe somente com o que é seu, mas também com o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que existindo em forma de Deus, não considerou o fato de ser igual a Deus algo a que devesse se apegar, mas pelo contrário,
esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. Assim, na forma de homem, humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus também o exaltou com soberania e lhe deu um nome que está acima de qualquer outro nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Amém. Meus queridos, nós estamos diante do capítulo 2 da carta de Paulo aos Filipenses, e esse capítulo a gente pode dizer que ela é o centro da mensagem desse livro. A gente pode assim dizer, principalmente porque no capítulo 2 nós encontramos aquilo que os teólogos chamam de o hino da humilhação. Nós encontramos aqui no capítulo 2 um tratado, um hino cristológico, mostrando a humilhação do Filho de Deus ao vir a este mundo para redimir, para perdoar pecadores. Então, eu convido você a permanecer com a sua Bíblia aberta. Nós iremos percorrer do primeiro versículo até o 11º. Nós iremos ver esse caminho que o apóstolo Paulo está nos levando para que a gente entenda o que de fato é saber viver. E esse saber viver não é um viver da nossa maneira, do jeito que eu acho que devo, mas sim da maneira que Cristo viveu. Paulo começa esse capítulo fazendo um apelo à unidade, à comunhão da igreja, e ele define as razões para se viver em unidade, para viver a unidade cristã. E essas razões são as razões pelas quais eu e você somos sustentados na fé, a fim de viver de modo digno do Evangelho. Observe o versículo 1, onde ele diz: portanto, se há em Cristo alguma consolação, alguma exortação. A palavra que o apóstolo Paulo usa aqui para exortação, ela tem um significado de chamar ao lado para ajudar. A ideia que o apóstolo está escrevendo aqui é uma ideia de encorajamento àquela igreja. Portanto, se há alguma exortação, encorajamento, se tem pessoas que estão ajudando vocês, ou seja, assim somos todos nós, também exortados, ajudados, amados por Cristo. E constantemente nós recebemos encorajamento e conforto que necessitamos. Isso nos motiva a vivermos encorajando uns aos outros e sendo encorajados por Cristo. Porque ninguém pode caminhar desunido ao irmão, à comunidade, e dizer que está unido a Cristo. Isso é impossível. É isso que o apóstolo Paulo está nos mostrando. E ele segue dizendo: portanto, se há alguma consolação de amor, essa é a outra razão para viver em unidade. Essa consolação de amor é o amor de Cristo derramado na vida da igreja, derramado na vida de todos os crentes. Paulo também, as outras duas razões, Paulo fala da comunhão do Espírito. Ele usa ali a palavra koinonia, que é justamente essa comunhão. Fala sobre um profundo afeto e compaixão. Tudo isso a gente encontra no versículo 1. O apóstolo Paulo está dizendo: olha, se o Espírito Santo habita em vocês, então ele conduz a comunhão com Deus e com todos os que amam a Deus. Ele está dizendo: ei, se há compaixão em vocês, então não pode existir indiferença. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Se vocês foram encorajados, se vocês foram consolados de amor, se há comunhão no Espírito, se há afeto e misericórdia, compaixão, então vocês precisam viver em comunhão uns com os outros. Eu gostaria de destacar 3 pontos
que nós podemos tirar desse texto. 3 pontos que nós somos ensinados a viver de maneira que agrada ao Senhor. Primeiro ponto, é preciso saber viver na comunhão dos santos. A gente vê isso do versículo 1 até o versículo 4, a gente pode fazer essa divisão. E no primeiro capítulo, o apóstolo Paulo já havia comentado, já havia falado um pouco sobre a unidade. Nós vimos isso semana passada com o pastor Marcelo. E agora, no capítulo 2, ele vai um pouquinho além, ele aprofunda mais esse assunto da unidade, da comunhão. E observe, versículo 1, Paulo usa 4 Cs. Portanto, se há alguma exortação, portanto, se há alguma consolação, portanto, se há comunhão do Espírito, se há qualquer sentimento profundo ou compaixão. Aqui é interessante a gente observar que esses 6 não é uma condição hipotética. Se vocês se exortam, então... Não. Paulo, muito provavelmente, havia sido informado por Epafrodito que naquela igreja de Filipos havia exortação, havia consolação de amor. Portanto, o C, ele pode ser ali substituído por uma afirmação que havia naquela igreja a consolação de amor, comunhão produzida pelo Espírito Santo, compaixão. É interessante que o apóstolo Paulo ele diz que ele está alegre, que isso o alegra, mas ele continua dizendo: ei, eu quero ficar ainda mais alegre, eu quero que a minha alegria seja completa. E para que essa alegria seja completa, vocês, irmãos de Filipos, vocês precisam dar um passo a mais. E aqui Paulo não está sugerindo ou cogitando uma possibilidade, mas nesse versículo a gente encontra um imperativo, uma ordem que aqueles que foram alcançados pela graça de Cristo precisam saber viver unidos. A unidade da igreja, ela implica em diversidade. Nós somos tão diferentes uns dos outros, né? E como eu estou também diferente da minha esposa. Mas unidade é compreender que a obra de Cristo em favor da igreja supera todas as barreiras. Supera as barreiras étnicas, sociais, culturais. Supera as barreiras ideológicas. É o poder que une pessoas diferentes em torno do propósito para o qual eu e você existimos, a glória de Deus. Amém? Nós fomos criados para viver em comunidade. Nós somos criados para relacionarmos uns com os outros. Sabe por quê? Porque o Deus que nos criou é um Deus trino, é um Deus que se relaciona. Mas o que acontece? O homem decide viver a sua maneira. O homem decide viver somente para si, em busca dos seus próprios interesses. É por isso que nós precisamos saber viver da maneira que o Senhor se agrada. No versículo 2, o apóstolo Paulo vai nos apresentar 4 elementos de como deve ser essa unidade cristã. E o primeiro elemento é o mesmo modo de pensar. Paulo não está dizendo que todos eles deveriam pensar exatamente igual. Paulo não está incentivando a uma, digamos assim, que todos tenham que pensar exatamente igual, da mesma maneira. Não é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Ele está falando que aquela igreja, eles deveriam ter o mesmo modo de pensar, que deveriam ter o mesmo objetivo, unindo aquilo que é essencial. Em outras palavras, o apóstolo Paulo está dizendo: ei, vocês precisam estar concordando, vocês precisam experimentar a unidade, então vocês irão entender essa unidade na medida em que vocês concordam. E vamos combinar, concordar nem sempre é um processo fácil, não é mesmo?
concordar com o cônjuge, com o patrão, concordar com os irmãos da igreja, mas a concordância, ela é alcançada na medida em que nós nos entregamos, nos sacrificamos uns pelos outros. Paulo se refere a um pensar, um concordar prático. Ele está dizendo, olha, que os crentes eles têm que concordar, ter um modo de pensar cristão. A gente precisa pensar em ajudar uns aos outros. A gente precisa estar no mesmo propósito. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. O segundo elemento que Paulo usa para essa unidade é o mesmo amor. Ter o mesmo amor é amar a todos da mesma forma. Isso não é fácil. John MacArthur, falando a respeito desse amor, ele diz o seguinte: em um nível puramente emocional, ter o mesmo amor pelos outros é impossível, porque as pessoas não são igualmente atraentes. Porém, a palavra amor, ágape, é o amor da vontade, não de preferência ou atração, mas é baseado em uma escolha intencional e consciente de buscar o bem-estar do outro. Amém? Amém. O que o apóstolo Paulo está dizendo é o que a gente vê na primeira carta de João. O apóstolo João nos mostra que o amor uns pelos outros nos caracteriza se de fato nós somos cristãos, se de fato nós somos cristãos genuínos. Ele diz, nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos, e aquele que não ama, permanece na morte. Eu sei que nós temos preferências, temos pessoas com maior e menor afinidade, e às vezes nós até nos sentimos desconfortáveis estando próximos de pessoas tão diferentes de nós. E sabe o que nós fazemos? Tim Keller, comentando sobre comunhão, ele diz, por educação, nós sentamos juntos com essas pessoas, né, que são tão diferentes de nós, sentamos juntos com essas pessoas na igreja, mas nós não comemos com elas. Não nos tornaremos seus amigos de verdade. Não manteremos contato social com elas, com quem tão pouco compartilharemos nossa vida, casa e outras coisas. Nosso relacionamento é formal e as veremos apenas em reuniões oficiais da igreja. Não é esse tipo de amor que o apóstolo Paulo está falando, mas sim de um amor que não mede esforços para manter a unidade, de um amor que não é evidenciado tão somente aos domingos à noite, mas é um amor que se preocupa com os irmãos durante a semana. Essa é uma base também para a unidade. O terceiro elemento dessa unidade é: sejais unidos de alma. Versículo 2. Nenhum cristão pode viver de forma independente, mas deve viver em harmonia com Cristo e com seus irmãos na fé. Estar ligados, porque Cristo é quem nos liga. O quarto elemento que Paulo usa para a unidade é que eles deveriam ter, e nós devemos ter, o mesmo sentimento. Ou seja, não é cada um puxa para o seu lado, mas tenham o mesmo objetivo. Sendo dessa forma, se vocês viverem isso, o apóstolo Paulo está dizendo, se vocês entenderem tudo isso, se vocês têm o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, o mesmo ânimo, a alma unida, o mesmo sentimento, então a minha alegria estará completa.
aquela igreja possuía muitas virtudes. Paulo se alegra com a igreja de Filipos. Mas também essa igreja enfrentava alguns perigos. Perigos que estavam ameaçando aquela igreja. Estava sendo ameaçada principalmente pelos perigos na unidade. A comunhão daqueles irmãos estava sendo atacada. É por isso que Paulo os exorta dizendo, versículo 3, não façais nada por rivalidade, nem por orgulho. E que ao fazerem isso, a motivação de vocês não seja por orgulho, não seja partidarismo, não seja rivalidade. Paulo está mostrando os perigos que aquela igreja enfrentava e nós também enfrentamos quando a nossa motivação não é a glória de Deus. Esses são os perigos que nos atraem quando nós não vivemos humildemente, quando nós não vivemos para a glória de Deus. Porque a vida cristã, ela envolve morrer diariamente para o egoísmo e o orgulho. É interessante que a conversão, quando nós fomos encontrados por Cristo, quando fomos atraídos à sua presença, há uma transformação. Antes era o eu, tão solitário, mas agora que nós somos um em Cristo, a gente se torna nós, comunitário. É por isso que o Pai não é só meu, mas o Pai é nosso. O pão não é só meu, o pão é nosso. Paulo chama aquela igreja dizendo, ei, façam todas as coisas, tudo que vocês forem fazer, façam com humildade. A partir B do versículo 3, façam com humildade, considerando os outros superiores a vocês. Ei, irmãos de Filipos, não se preocupem somente com o que é de vocês, com o que é seu, mas se preocupem com os outros. O apóstolo Paulo está nos mostrando que é preciso saber viver uma vida de humildade. E essa humildade, ela é desenvolvida em nós pela ação do Espírito Santo. E quando a gente fala em humildade, nós não estamos falando de um mero complexo de inferioridade, não é isso. Mas estamos falando de uma atitude sincera. Uma atitude sincera que não dá lugar para arrogância, não dá lugar para autossuficiência. Pois aquele que verdadeiramente é humilde, ele reconhece a sua total dependência em Cristo Jesus. Falar de humildade nos dias de hoje não é algo fácil. Muitos dizem, eu sou humilde. Mas quando a gente vai ver, a vida está cheia de arrogância, de soberba, de egoísmos. Se falar de humildade nos dias de hoje não é fácil, nos dias de Paulo também não era. Interessante é que, pesquisando, a palavra humildade, até o segundo século, não foi encontrada em qualquer literatura extra-bíblica grega. Você não vai encontrar. Sabe por quê? Porque para os gregos, essa expressão de humildade era algo totalmente negativo. O comentarista Ralph Martin diz que, para eles, para os gregos, humildade era uma expressão de opróbrio, de desonra. Sabe o que o apóstolo Paulo faz? O apóstolo Paulo pega essa expressão tão negativa e a eleva a uma virtude cristã. É o que Jesus diz: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino de Deus.
Amém? A humildade faz com que a gente olhe para o outro com honra, considerando o outro superior a nós mesmos. Faz com que a gente não se preocupe tão somente com os nossos interesses. A humildade rompe com o egoísmo. O egoísmo esse que já nasce com a gente por causa do pecado. O egoísmo está, a arrogância está na essência, parece, do homem, no DNA. Mas nós estamos sendo ensinados de que aquele que está em Cristo vive uma vida de humildade. Vive uma vida fazendo bem aos outros, levando a carga uns dos outros. Esse é o primeiro ponto. Que a vida a ser vivida, a vida que de fato vale a pena, a vida em que nós encontramos alegria e esperança, é a vida vivida em comunidade. Nenhum de nós consegue sozinho. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto que Paulo nos mostra é o exemplo perfeito para saber viver. Se o apóstolo Paulo encerrasse esse seu tratado aqui, nós encontraríamos, quem sabe, legalismo. Porque ele estaria dizendo, faça isso, faça aquilo. Mas aqui ele mostra o exemplo que é perfeito. Aqui ele mostra quem de fato nós devemos imitar. Aqui a gente vê a verdadeira humildade. E eu lhe pergunto, você já viu o exemplo perfeito, exemplificado de humildade na vida de uma pessoa? Paulo, embasando o seu argumento, escrevendo aos Filipenses, mostrando que o exemplo supremo de humildade é o Senhor Jesus Cristo. Ele diz, mostrando que não existe nenhum modelo melhor do que este, Paulo os direciona a imitar a Cristo. Paulo diz, tenham o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Versículo 5. A maior demonstração de humildade, de saber viver, que esse mundo já testemunhou, foi a encarnação de Cristo. Foi Deus vindo até nós por meio de Jesus Cristo. Nesse ato, Cristo demonstrou o que é ser verdadeiramente humilde. Deus vindo até nós, resolver a bagunça que nós nos metemos, o caos, as trevas em que estávamos. Versículo 6, que existindo em forma de Deus, não considerou o fato de ser igual a Deus algo a que devesse se apegar. Olhando esse texto, esse hino cantado pelos irmãos, pela igreja do primeiro século, não tem como não dizer que texto maravilhoso. Sabe o que o apóstolo Paulo está fazendo aqui? Ele está mostrando a pré-existência eterna de Cristo. Antes dele vir à terra, ele já existia. Ele sempre existiu. Essa frase, existindo em forma de Deus, não é nada menos do que uma afirmação direta da divindade de Deus, do Filho de Deus. O apóstolo Paulo está expondo o nível mais alto em que Jesus se encontrava. Entretanto, o Filho de Deus, o verdadeiro Filho de Deus, não considerou o fato de ser igual a Deus algo que devesse se apegar. Jesus Cristo, voluntariamente, se dispôs a vir ao mundo e enfrentar aquela terrível cruz. Mark Jones
diz que a encarnação de Cristo é o céu beijando a terra. É Deus vindo ao encontro de homens pecadores, maus. Esse é o primeiro passo nessa auto-humilhação de Cristo. E o versículo 7 diz que Ele esvaziou a si mesmo. É apenas uma observação. Há muitas heresias por aí dizendo que esse esvaziamento, eles dizem que na encarnação Jesus deixou de lado a sua divindade. Prestem muita atenção, isso é uma heresia que infelizmente tem sido bastante comum. Mas não é verdade. Jesus é 100% homem, 100% Deus. Ok? O apóstolo Paulo, falando desse esvaziamento, está dizendo que é uma humilhação encarnada. Daquele que, sendo o Senhor, você consegue imaginar o tamanho da humilhação? O Senhor soberano, Criador de todas as coisas, tornando-se homem, para que se tornasse servo de todos. E essa atitude de Cristo Jesus, essa atitude exclusiva de Cristo Jesus, de esvaziamento, ela não pode ser imitada por alguém de carne e osso. Só um ser exaltado e glorificado acima de tudo e de todos poderia esvaziar-se. Ok? Entendidos? Que o esvaziamento não é para nós, homens. Mas então por que Paulo fala, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus? Esse sentimento não é o esvaziamento, mas é assumir forma de servo. A palavra que o apóstolo Paulo usa aqui para servo é doulos, que é bem pior do que servo, quer dizer escravo, alguém que tem dono. Jesus assumiu a posição de escravo, algo que era muito mais humilhante. Ele se fez homem, se fez como um de nós em forma de homem. O próprio Cristo decidiu vir a essa terra. Que humilhação! Que tamanha humilhação! Muitos dizem a humilhação de Cristo se iniciou quando ele estava próximo da cruz. A humilhação de Cristo foi quando ele decidiu vir a esse mundo. O próprio Deus se rebaixando para vir de encontro a pecadores como nós. Dessa forma, o que nos resta, o que nos sobra, é querer se parecer com Cristo. Nós só alcançaremos isso, esse sentimento, através da obediência a Deus. Nós só iremos nos parecer com Cristo quando a gente entender de fato que Ele veio para servir toda a humanidade. E assim nós serviremos melhor uns aos outros. O apóstolo Paulo diz que Ele se fez semelhante aos homens. Ou seja, Ele assumiu todas as limitações da humanidade finita. Como qualquer outra pessoa, Jesus sentia fome, sede, dor. Steve Lawson, ele diz que isso deve ser um motivo de louvor e tamanha alegria para os cristãos, pois o nosso Deus é o Deus que andou nesta terra como homem. Amém? Amém. Versículo 8, o apóstolo Paulo diz que Jesus Cristo se humilhou. A gente está vendo essa humilhação. E Ele foi obediente até a morte. E sabe que morte? Morte de cruz. Que
tamanha humilhação o nosso Senhor enfrentou. Ele veio para morrer. E em nenhum momento Jesus retrocede, ele não retrocede, ele sabia que sofreria a pior de todas as mortes, a mais terrível morte, torturante, que era a crucificação. Ele foi submetido ao tipo mais horrível de pena, de morte, que era conhecido da época. Para vocês terem ideia, essa execução na cruz era tão repugnante que ela era reservada apenas para os piores criminosos. Era tão horrível a crucificação que a lei romana proibia que qualquer cidadão romano fosse submetido a essa morte. Mas o Filho de Deus se submeteu a essa terrível execução. Sabe para quê? A levar sobre si os nossos pecados, os pecados de todos aqueles que crescem nele. Aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por nós, pecado para o seu povo. O Filho de Deus sofreu toda a maldição da lei, que é a morte. Levou nossos pecados em seu corpo na cruz. Ele derramou o seu sangue. Paulo está apontando para o exemplo supremo de humildade. Ninguém nunca se humilhou mais do que o Senhor Jesus Cristo. Ninguém nunca começou tão alto e ninguém nunca desceu tão baixo como o Senhor Jesus Cristo. Acredite, ninguém jamais abriu mão de tanta coisa como Ele. Quando a gente renuncia a algumas coisas que às vezes para nós tem um peso, a gente pensa que está fazendo muito, né? Mas o Filho de Deus abriu mão de tantas coisas, desceu tão baixo. E eu pergunto, se Ele fez isso, como podemos nós não estar dispostos a ser como Ele? Que direito eu e você temos de recusar a servir, quando aquele que tinha todo o direito de fazer, não fez? Diante do exemplo de Cristo, diante dessa tamanha humilhação, ninguém, eu e você, ninguém pode jamais dizer que está sendo demais humilhado. Nenhum de nós jamais ultrapassará a humildade que Cristo demonstrou, que Cristo viveu. Se desejamos viver uma vida que glorifica o Senhor, que de fato vale a pena, porque esse é o propósito, foi para isso que nós nascemos, glorificar a Deus e se alegrar nele para sempre. Se nós queremos saber viver da forma como Deus se agrada, o caminho é a humildade. O caminho é a obediência ao Senhor, mesmo que Ele custe tudo. Amém? Amém. Mas sabe o que é interessante? Nós vimos até aqui a importância da unidade, da comunhão. Nós vimos o exemplo perfeito que é Cristo. E para nós encerrarmos o terceiro ponto, os versículos 9 ao 11, nós vemos uma suprema exaltação. Após a humilhação de Cristo, veio a sua exaltação. Versículos 9, 10 e 11 dizem o seguinte: por isso, Deus também o exaltou com soberania e lhe deu um nome que está acima de qualquer outro nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Amém. Meus queridos, Jesus morreu como um cordeiro, sem abrir a boca,
mas ele ressuscita como um leão. Deus o exaltou com soberania. Ele deu um nome que está acima de todo e qualquer nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho e toda língua confesse que Ele é o Senhor. Sabe o que a gente aprende com isso? Com a exaltação de Jesus? É que ninguém se humilha diante de Deus sem ser exaltado por Deus. Ninguém que se humilha perante o Criador ficará dessa forma, mas será por Deus exaltado, quer seja nessa vida, quer seja na eternidade. Ninguém jamais se humilha diante de Deus sem ser exaltado por Deus. Amém? Outra coisa que a gente aprende é que a verdadeira humildade, ela nunca será esquecida por Deus. Ser exaltado pelos homens é muito diferente de ser total e eternamente exaltado por Deus. Meu desejo é que Cristo encontre em nós verdadeira humildade. Que Cristo encontre servos fiéis. Essa é a nossa oração. Outra coisa que a gente vê, que a exaltação de Cristo, ela nos ensina a viver debaixo do seu senhorio. Cristo não é apenas o nosso Salvador, Cristo é também o nosso Senhor. Esse texto retrata a maneira que devemos viver, cuidando uns dos outros, alegrando-se com os que se alegram, chorando com os que choram também. Saber viver é viver uma vida como o nosso Senhor viveu, em humildade, sabendo que o nosso trabalho não é vão no Senhor. Saber viver é servir a Jesus em todo o tempo. Quando nós entendemos isso, que nós estamos debaixo do senhorio de Cristo, que Ele é Senhor sobre as nossas vidas, Ele é Senhor sobre o seu trabalho, Ele é Senhor sobre a sua família, Ele é o Senhor sobre todas as coisas. E nisso nós encontramos amparo, esperança, porque a nossa vida não está desassistida, nós temos um dono, nós pertencemos a alguém. Quando nós entendemos o senhorio de Cristo, a gente vê que Ele não é somente Senhor do domingo, mas Ele é o Senhor da sua vida por completo. Vivemos no mundo de Deus, o mundo que Ele não apenas criou, mas Ele continua a governar. Amém? Que a gente saiba viver unido uns aos outros, seguindo o modelo que é Cristo, porque por Ele nós fomos alcançados, e lembrando que aquele a quem nós servimos, aquele que foi tão humilhado, está no seu grande trono, e nós pertencemos a Ele. Amém? A alegria da vida, a vida feliz, é a vida obediente a Cristo, é a vida que exala o mesmo pensar, o mesmo amor, a mesma união. Que a gente possa refletir nisso. Essa é a carta da alegria. E isso tem tudo a ver com alegria. Amém? Vamos orar? Senhor, somos tão pequenos e
Muitas vezes nós olhamos tanto para os problemas, olhamos tanto para as dificuldades, para a diversidade e queremos colocar isso como um empecilho de estar em comunhão. Mas o Senhor planejou a sua igreja. O Senhor enviou o seu Filho até nós. Apesar de sermos tão diferentes uns dos outros, agora nós somos participantes da mesma família. Ensina-nos a viver verdadeiramente como o Senhor quer que vivamos, alegres no Senhor, depositando em Ti toda a nossa confiança e esperança. Nos dá um coração quebrantado, um coração humilde, que a cada dia venha reconhecer que nós não somos bons, que nós não merecemos absolutamente nada das bênçãos que o Senhor nos dá, mas que é inteiramente pela bondade, pela graça do Seu Filho que recebemos. Faz com que a gente tenha o mesmo sentimento de Cristo Jesus, sentimento de servir, de serviço uns aos outros, cuidando uns dos outros. Não deixe, Senhor, que a gente venha virar as costas para os nossos irmãos. Que esperança que nos alegra é saber que o Senhor está vivo e governa todas as coisas soberanamente. Nos colocamos diante de Ti, diante do Teu senhorio, como servos, pedindo tão somente: nos guia através da Tua palavra, nos torna parecidos contigo, faz com que a gente exale o bom perfume de Cristo nessa sociedade corrompida pelo pecado. Faz com que o mundo veja que é um povo que ama uns aos outros. Que nós sejamos conhecidos, Senhor, pelo amor que temos para contigo e também para com os nossos irmãos. Não deixa com que o egoísmo, a arrogância fale mais alto. Não deixe que as pessoas vejam em nós escândalos, mas que nós sejamos parecidos contigo. É o nosso desejo em nome de Jesus, que te peço também, Senhor. Desde já te agradecemos.